Muito bem, gravação iniciada. Hoje é dia 19 de agosto de 2025. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos. Temos dois processos em pauta, Italora e Nestlé. Vamos iniciar, então, o processo da Italora. Temos aqui um processo já iniciado, com a apresentação do voto do ilustre relator, Dr. Argos Gregório. Houve pedido de vistas do Dr. Samuel Magro e também da minha parte, não é? E agora o processo foi novamente pautado para prosseguimento do julgamento. Está presente aqui para acompanhar o julgamento o professor Dr. José Eduardo Soares de Mello. Obrigado pela presença, professor. Já foi feita a sustentação oral, professor, e então nós vamos prosseguir o julgamento. Caso o senhor tenha alguma observação específica a respeito do caso, podemos ouvi-lo, se não, podemos prosseguir. Tá bom. Doutor Argos, poderia, então, o relator já proferir o seu voto? Eu peço, então, que o doutor Argos nos relembre sinteticamente o seu voto, para que, então, possamos prosseguir com os votos vistas. Perfeito, presidente. Muito obrigado. Cumprimento aqui os membros dessa Câmara, o presidente, doutor José Orivaldo, doutor Samuel, doutora Luciana Carvalho pela representação fiscal. Dou as minhas boas-vindas novamente aqui ao nosso querido Vinícius Matsumoto. Cumprimento aqui os advogados que aqui se encontram, especialmente o professor José Eduardo Soares de Mello, receba meu abraço. Cumprimento aqueles que nos dão suporte, o Oswaldo, o Hélio, o Jailson, enfim, e eventualmente aqueles que estejam presentes e nos assistam. Presidente, este auto de infração era composto apenas por uma única infração, que eu vou apenas rememorá-la, que é a falta de pagamento por meio da GNRE de ICMS no valor de tanto, no período de janeiro de 2013 a maio de 2015, sobre importações promovidas pela contribuinte localizada no estado de Rondônia. O autuado desembaraçou as mercadorias nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo e os remeteu diretamente a estabelecimento diverso do seu, localizado no estado de São Paulo, conforme documentos e demonstrativos em anexo. Muito bem. Eu vou ler a ementa aqui do voto proferido, que acho que ela sintetiza, assim, se o senhor me permitir, ela sintetiza aquilo que foi tido pelo meu entendimento. ICMS, uma única infração, falta de pagamento de ICMS, operações próprias de importação versus operações por conta e ordem de terceiro e ou sob encomenda. Impossibilidade de aplicação do artigo 11, inciso 1º, a linha D da Lei Complementar 87 de 96, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Tema 520 de repercussão geral, recurso ordinário parcialmente conhecido, em relação à parte conhecida, provido, recurso de ofício conhecido e não provido. Então, presidente, era um recurso misto que tratava aí de modalidades de importação. Sobre a minha perspectiva, o entendimento do STF já deitou ali pá de cal sobre o assunto, encerrando, portanto, a discussão. Há também o chamado tema 520, também dado em sede de repercussão geral. Evidente que cabe o argumento de que, pela nossa legislação, apenas se fosse discutido em ADIM ou se tivesse uma resolução do Senado, nós poderíamos ali, eventualmente, afastar a lei válida, vigente e eficaz, mas não é o que eu estou fazendo, eu não estou afastando nada, eu simplesmente estou aqui replicando o entendimento dado pelo Supremo a respeito da matéria, razão pela qual o resultado foi esse anunciado, qual seja o parcial conhecimento do recurso em relação à parte conhecida, o total provimento do recurso do contribuinte e a negativa de provimento com relação ao recurso de ofício. Acho que, em linhas muito breves, este é o resumo do quanto decidido, presidente. Obrigado, doutor Argos, pelo resumo do seu voto. Passo, então, a palavra ao juiz Samuel de Oliveira Magro para que apresente seu voto vista. Obrigado, senhor presidente. Igualmente, também cumprimento aí todos os presentes, participantes da sessão, os
juízes, a administração fiscal, os advogados, a todos um bom dia. Bom, como os patrões estão presentes, eu vou passar a leitura aqui, ainda que rápida, do meu voto, que não é muito curto, mas de que maneira os senhores já tiveram acesso a ele, né? Ele estava disponível no sistema. E vamos lá. O ilustre juiz relator apresentou em seu voto relato detalhado dos fatos e alegações que envolvem esse julgamento e, com sua licença, adota o relatório e passa imediatamente ao voto. Pedi vista dos autos para examinar com maior profundidade a matéria e apresentar entendimento parcialmente divergente quanto ao recurso ordinário, mantendo, contudo, integral concordância com o doutor relator no tocante ao recurso de ofício. Também acompanho o doutor relator quanto às preliminares, com exceção da nulidade da decisão recorrida, que entendo não existir. Argui a autuada a nulidade da decisão recorrida por suposto erro na qualificação das operações como importações por conta de terceiros. Cumpre observar que, embora o julgador de origem tenha efetivamente utilizado a expressão, o equívoco terminológico não compromete a validade do julgamento, tampouco configura vício que enseje a sua anulação. Na decisão foi constatado que, não obstante as notas fiscais de entrada tivessem sido emitidas por estabelecimento localizado no estado de Rondônia, os conhecimentos de transporte demonstravam, de forma inequívoca, que as mercadorias foram remetidas diretamente dos portos de Desembaraço aduaneiro aos destinatários situados no estado de São Paulo. A partir desta constatação fática, o ilustre julgador concluiu que, sendo São Paulo o destino final das mercadorias, era também nesse estado que o ICMS incidente à importação deveria ter sido recolhido. Reconhece-se, assim, que houve impropriedade da menção à modalidade de importação por conta de terceiros, como observa a própria autuada. Todavia, tal expressão não constitui fundamento determinante na manutenção da auto-infração, razão pela qual o vício apontado não é, por si só, apto a comprometer a validade da decisão. Não se identifica, neste ponto, causa de nulidade. A acusação fiscal dirige-se à conduta de simulação de operações de importação por intermédio de estabelecimentos situados em Rondônia, com finalidade de usufruto indevido de benefícios fiscais não convalidados pelo CONFAS, enquanto as mercadorias, na prática, eram nacionalizadas em Santa Catarina, Paraná ou São Paulo e entregues diretamente a destinatários localizados nesse último estado. Nesse cenário, a exigência do imposto pelo Estado de São Paulo decorre do entendimento de que é este o local de ingresso físico das mercadorias e, portanto, da ocorrência do fato gerador de ICMS importação. A análise da decisão revela que essa foi, de fato, a conduta apurada e julgada. O julgador examinou os elementos probatórios constantes nos autos, sopesou a alegação de simulação e fundamentou a manutenção do auto com base no contexto fático e documental apresentado. Assim, não se verifica a ausência de motivação, tampouco o descompasso entre a acusação e os fundamentos da decisão, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar arguída. Quanto ao mérito, a acusação fiscal versa sobre simulação de operações de importação por intermédio de filial da empresa localizada em Rondônia. Consoante apurado pelo fisco, demonstrativo de folhas tais, as mercadorias, embora formalmente vinculadas àquele estabelecimento como importador, foram desembaraçadas em portos localizados em Santa Catarina, São Paulo e Paraná e remetidas diretamente a destinatários estabelecidos nesse estado, sem qualquer trânsito físico ou logístico pelo estabelecimento de Porto Velho. Diante deste quadro fático, impõe-se reconhecer que o ICMS incidente sobre a importação é devido ao Estado de São Paulo, por força do disposto no artigo 115, inciso 1A do RICMES, o qual atribui a responsabilidade tributária ao estabelecimento destinatário da mercadoria quando localizado em território paulista. Não se controverte, ademais, que as mercadorias não foram recepcionadas fisicamente pela filial de Rondônia, fato reconhecida pela própria autuada em sua defesa, o que evidencia a impropriedade do recolhimento do imposto àquele Estado e confirma a pertinência da exigência fiscal posta na inicial. A defesa intenta descaracterizar a infração mediante exposição doutrinária a respeito das modalidades de importação, por conta própria, por encomenda e por conta e ordem, sustentando que apenas realizaria operações por conta própria. No entanto, a acusação não se funda na modalidade jurídica da importação, mas no descompasso entre o estabelecimento formalmente indicado como importador e o real destinatário físico das mercadorias situadas em São Paulo. Assim, tais distinções não têm o condão de infirmar os fundamentos do auto-infração. A recorrente também argumenta que as operações foram realizadas com recursos próprios e câmbio próprio,
o que, mais uma vez, é relevante para a apuração da materialidade da infração, visto que a autuação não questiona a titularidade da operação de importação, mas a sua execução simulada por intermédio da filial desprovida de estrutura compatível com a realização dos negócios jurídicos alegados. Ainda que se admitisse a tese da importação exclusivamente por conta própria, o contrato social da empresa, Colecionados Florestais, revela expressamente que o objetivo da sociedade inclui também importações realizadas por conta de terceiros, o que contradiz a alegação de que tal modalidade jamais teria sido praticada. A autuada admite, ademais, que as mercadorias foram remetidas diretamente aos clientes localizados em São Paulo, com eventual estocagem e depósito de terceiros. Contudo, tal assertiva é desprovida de qualquer comprovação documental concreta quanto à localização dos depósitos, natureza dos bens armazenados ou a efetiva transposição dos produtos por tais locais. Trata-se, portanto, de alegação meramente especulativa que não afasta elementos objetivos constantes dos autos. Em reforço à acusação, a fiscalização constatou a ausência de estrutura física e funcional mínima no estabelecimento de Rondônia, incompatível com a realização de importações e subsequentes revendas. A documentação juntada pela autuada, as florestais, que inclui contas de consumo de valor irrisório, reduzido número de funcionários, ausência de equipe de vendas e operações internas de baixo valor, apenas confirma a constatação fiscal de que a filial rondoniense não tem capacidade operacional para a realização das atividades comerciais que ensejaram o lançamento tributário. A alegação de que a atividade de estabelecimento de Rondônia seria meramente administrativa tampouco se sustenta. Se, conforme defende a recorrente, as importações e subsequentes revendas teriam sido realizadas diretamente pela filial, seria imprescindível comprovar a existência de estrutura compatível com essa atividade econômica, o que não foi feito. A própria decisão administrativa recorrida bem destacou que os documentos apresentados apenas corroboram a simulação. Os DANFs referem-se a operações de pequeno porte, as fotografias não evidenciam movimentações de cargas e os contratos mencionados não possuem vinculação direta com os fatos autuados. A recorrente também tenta desviar o foco do debate ao apresentar documentos relacionados a outras linhas de produtos, como componentes da indústria da linha branca comercializados pela matriz. Trata-se de questão irrelevante para o delírio da controvérsia, que diz respeito especificamente às importações de resinas destinadas a contribuintes situados em São Paulo. Igualmente improcedente é a tentativa de justificar a ausência de estrutura robusta em Rondônia com base em supostas particularidades do mercado de resinas, que dispensariam negociações comerciais complexas. A comercialização de mercadorias de alto valor agregado, por sua natureza, pressupõe estrutura mínima de suporte jurídico, logístico e comercial, o que não existe no caso concreto. Quanto à consulta formulada pela empresa junto à Secretaria de Finanças de Rondônia, sua inaplicabilidade ao caso é manifesta. Em primeiro lugar, por se tratar de manifestação vinculante apenas no âmbito daquele ente federativo, não podendo vincular a Fazenda Paulista. Em segundo lugar, porque parte de premissas fáticas não comprovadas nos autos, especialmente a efetiva existência de operações de importação realizadas pela filial com capacidade operacional própria. A decisão interpretativa do CEFIM de Rondônia, além disso, foi proferida em momento posterior ao período de ocorrência dos fatos autuados, e não se refere às operações específicas objetos do lançamento, de modo que carece de pertinência para infirmar a autuação. A alegada regularidade contábil, fiscal e cadastral da filial também não elide a infração, pois não se está diante de vício formal no estabelecimento, mas de sua utilização como fachada para simular operações de importação, cujo destinatário real encontrava-se em outro estado da federação. Correta, pois, a imputação de responsabilidade solidária à matriz, nos termos do artigo 11, inciso 12 do RICMES, dado que a operação efetiva se deu por intermédio do estabelecimento paulista, único detentor de estrutura compatível com as operações realizadas. A argumentação de que os documentos de importação foram emitidos em nome da filial de Rondônia tampouco se sustenta, pois, como demonstrado, essa formalidade foi utilizada para encobrir a real dinâmica das operações, cujo destinatário físico se localizava em São Paulo. A referência ao artigo 155, segundo inciso 9, a linha A da Constituição Federal, é inaplicável ao caso concreto, pois se pressupõe que o destinatário da mercadoria seja o estabelecimento importador, o que não se verifica nos autos. Não há que se falar em vista na delimitação da autuação ou em divisão indevida do crédito tributário. O fisco paulista exerceu sua competência tributária de forma legítima, limitando-se às operações cujo imposto era devido a São Paulo, sem extrapolar sua esfera de atuação. No que tange ao benefício fiscal concedido pelo Estado de Rondônia, ressalte que o auto de infração não tem por objeto a sua impugnação direta. A menção referida do benefício no relatório fiscal apenas contextualiza a motivação da conduta da empresa, que teria buscado a fruição de crédito presumido fora das hipóteses legalmente autorizadas.
De toda forma, a concessão do referido crédito presumido, à margem do convênio celebrado no âmbito do CONFAS, ofende frontalmente o disposto nos artigos 155, segundo, 12G da Constituição Federal, e os artigos 1º e 8º da Lei Complementar 2775, sendo juridicamente ineficaz perante os demais entes federativos. Equívoco autuada também na alegação de que a resolução número 13 de 2012 do Senado Federal justificaria a tributação pela alíquota de 4%. A norma em questão regula as alíquotas interestaduais nas operações subsequentes à importação, não sendo aplicável ao momento da entrada da mercadoria no território nacional, fato gerador da exigência aqui discutida. Finalmente, não se caracteriza qualquer duplicidade de exigência do imposto. O recolhimento realizado em favor do Estado de Rondônia, ainda que efetivado, não supra a obrigação tributária principal com o sujeito ativo legítimo, o Estado de São Paulo. Esse é quem detinha competência para a tributação da importação, em razão da localização do destinatário físico das mercadorias. Finalmente, em conclusão, os elementos constitutivos autos comprovam a simulação das operações por meio da filial de Rondônia, com o objetivo de deslocar indevidamente a incidência do imposto e usufruir de benefício fiscal irregular. A autuação encontra-se lastreada em prova documental robusta e bem fundamentada em direito, razão pela qual o recurso autuado não deve ser provido. Relativamente ao caráter confiscatório da multa aplicada, não há como prosperar tal alegação. A multa deve ser proporcional ao dano causado pelo infrator, de forma a desestimular a conduta infracional. Se a recorrente entende grave a penalidade aplicada, também o legislador paulista entendeu grave sua conduta. A sanção aplicada observa os limites legais e reflete a gravidade atribuída pelo legislador à conduta infracional, não cabendo a esses colegiados reavaliar em abstrato seu grau de severidade. Também, diante do disposto, acompanho o ilustre relator quanto às questões preliminares e ao recurso de ofício. Conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão recorrida. Então, senhor presidente, esse é o meu voto aí que eu coloco, então, para a apreciação da Câmara. Muito obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Cumprimento pelo voto proferido. Analisou a miúde aí as provas dos autos, interpretando de maneira clara e conclusiva a respeito do seu entendimento sobre o caso concreto, né? Muito bem. Passando, então, ao prosseguimento do julgamento, eu também pedi vista dos autos, tendo em vista a imputação de simulação, né, por parte da fiscalização, quando da descrição da acusação fiscal do item 1. E, por isso, quis analisar detidamente, né? Eu vou tentar sintetizar meu voto, que é um voto longo, mas eu vou só ler na parte que seja mais conveniente aqui para o entendimento da minha conclusão, mas eu estou acompanhando o ilustre relator com relação às preliminares e também com relação ao julgamento relativo ao recurso de ofício. Quanto ao mérito, no meu voto, partindo da premissa que o contribuinte, que é fato incontroverso, que o contribuinte fez a importação das mercadorias, desembaraçou nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná e remeteu diretamente a seus clientes, né, não há controvérsia a respeito disso, eu inicio meu voto lembrando do posicionamento assentado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da competência do Estado em que se situar o destinatário jurídico, né? Cito aqui em primeiro lugar, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, letra A da Constituição Federal, precedentes do Supremo Tribunal Federal e, finalmente, o julgamento do Supremo a respeito do tema 520, né, que não deixa dúvidas a respeito da questão do destinatário jurídico, né, e não destinatário físico. Cito aqui também uma decisão nesse sentido do STJ, né, e precedentes do próprio TIT a respeito da matéria. Então, prosseguindo aqui, partindo desta premissa, né, então eu digo o seguinte, que assim é que o destinatário
jurídico das mercadorias importadas, do ponto de vista meramente formal, é o autuado contribuinte, localizado em Rondônia, diante dos documentos constantes dos autos, na esteira do sedimentado pelo STF e pelo TIT, como apontado a Lures. De start, resta saber se as operações de importação pelo estabelecimento localizado em Rondônia se revestem de condutas ilícitas ou lícitas, lícitas ou ilícitas ou simuladas. Ao joeirar o texto do lançamento fiscal do item 1, assim como reiterado pelo contexto do relatório circunstanciado de folha 6/7 e pela própria decisão recorrida, itens 25 e seguintes, folhas 51.220 e seguintes, a infração imputada tem como fundamento e motivação a simulação de operações quanto ao verdadeiro destinatário das mercadorias, máxime por conta de benefício fiscal ilegal do Estado de Rondônia previsto na Lei 1473 de 2006, sem aprovação do CONFAS, que o contribuinte teria se beneficiado. Entretanto, havendo imputação ao contribuinte de conduta simulada ou fraudulenta, de rigor que o sujeito ativo da relação tributária apresente provas robustas, dado o vetusto axioma jurídico de que a boa-fé se presume. Para o direito tributário é necessário apenas o dolo genérico, podendo haver também o dolo específico, sendo que este se traduz no ânimos de praticar determinada conduta ilícita específica que não se confunde com a mera intenção do agente. Marco Aurélio Greco, de forma esclarecedora, diferencia a finalidade de um ato com o dolo na prática de um ato nos seguintes termos, que aqui eu transcrevo a doutrina. Daí porque a presença do dolo, da fraude, da simulação devem ser suficientemente e robustamente comprovados, caso contrário, qualquer infração praticada poderia ser presumidamente dolosa. Com efeito, depois de muito sopesar as circunstâncias do caso concreto, mediante o exame das provas dos autos, entendo que as conclusões do ilustre relator estão corretas. As importações de mercadorias foram realizadas pelo estabelecimento filial de Rondônia, eis que consta seu CNPJ em todos os documentos relativos às operações, os documentos que foram juntados aos autos, de importação, etc. Foram emitidas notas fiscais de transferência para contribuintes do Estado de São Paulo e foram emitidos documentos fiscais relativos ao transporte para fins de remessa das mercadorias importadas do local do desembaraço aos referidos estabelecimentos. Como se vê, as condutas praticadas pela filial e pela recorrente não são vedadas pela legislação, de modo que a forma lícita está presente. Todavia, se realmente houve atos jurídicos simulados, incumbia o sujeito ativo imputar e trazer aos autos elementos para demonstrar e comprovar à sociedade que o verdadeiro destinatário jurídico das mercadorias importadas foi a matriz e não a filial estabelecida em Rondônia, não bastando meras afirmações e conjecturas sobre o palio do brocardo jurídico, a forma não prevalece sobre o conteúdo. Não vislumbro ilicitude ou simulação apenas pelo fato de as mercadorias terem sido desembaraçadas nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo e remetidas diretamente para outros estabelecimentos no estado de São Paulo. Note-se que todos os documentos relativos à importação constam como sendo a filial de Rondônia. De mais a mais, presume-se que a recorrente contribuinte tinha habilitação do Siscomex, cujo fato é incontroverso, dado que realizou operações de importações, sem o que a Receita Federal não permitiria o desembaraço aduaneiro. Um dos requisitos para regular a habilitação no órgão é a capacidade financeira da pessoa jurídica, ex-vi da Instrução Normativa 1861 de 2018. A venda de mercadoria reputa-se realizada no local onde é acertada, negociada a transação, ainda que apenas pela captação do pedido e combinação do preço, independentemente do local onde seja formalizado o contrato, realizados os pagamentos ou entregue a mercadoria. A assertiva acima decorre do disposto no artigo 435 do Código Civil Brasileiro, segundo o qual reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto, e no artigo 482 do mesmo Codex, que considera obrigatória e perfeita a compra e venda desde que as partes acordem no objeto e no preço. No presente caso, o contribuinte legalmente estabelecido no estado de Rondônia foi quem realizou a importação direta e, portanto, considera-se destinatário jurídico das mercadorias importadas, dado que foram praticados atos jurídicos lícitos referentes a operações mercantis de aquisição de produtos importados, isto é, perfeitos e acabados, artigo 104 do Código Civil, implicando o Estado de Rondônia ser o sujeito ativo para cobrar o imposto e não o Estado de São Paulo. É o que deduzo do elenco probatório.
Seja como for, os elementos dos autos não demonstram má-fé, dolo, fraude ou simulação apenas em razão de o contribuinte se valer de benefício fiscal daquele Estado da Federação, pois a elisão fiscal não é ilícita, muito pelo contrário. Também não se justificaria imputar simulação das operações apenas pelo fato de o estabelecimento possuir estrutura física administrativa de menor porte, ou pela data de sua abertura, na medida em que seu escopo é a importação de bens do exterior com venda direta a seus clientes. Se não houve práticas ilícitas, vale dizer atos vedados pela legislação tributária, nem simulação pela filial da autuada estabelecida em Rondônia, ou em conjunto com a matriz, tem-se como lícitas as operações de importação por elas realizadas. Por tais razões, levando-se em conta os elementos dos autos e as circunstâncias que envolvem este caso, estou convencido que o destinatário jurídico das mercadorias importadas diretamente foi o contribuinte autuado, pois o STF e a jurisprudência do TIT são no sentido de que o sujeito ativo do ICMS na operação de importação é o Estado destinatário jurídico do bem, independentemente do recinto aduaneiro onde ocorreu o seu desembaraço ou a entrada da destinação física da mercadoria. As operações foram realizadas pelo estabelecimento autuado, localizado em Rondônia, legalmente estabelecido. 3. É lícita a aquisição de mercadorias por importação através de filial, não havendo vedação legal, até porque o RICMES, artigo 15, parágrafo 2º, prevê a autonomia do estabelecimento. 4. O fato do desembaraço ter ocorrido em outros estados da federação e remetidos diretamente a clientes no estado de São Paulo, por si só, não é suficiente para atribuir ao estabelecimento localizado em São Paulo como verdadeiro destinatário jurídico por falta de previsão legal específica, salvo nos casos de dolo, fraude e simulação. E as provas dos autos não são suficientes para comprovar que houve simulação ou fraude. Se não houve simulação na importação de bens por uma filial ou por terceiros, ilusão ou evasão fiscal, seja na importação direta, seja na importação por conta e ordem, cabe ao fisco não só imputar o fato como fraudulento no lançamento fiscal, como também apresentar provas para a devida comprovação, para daí sim desconsiderar as operações. Logo, no presente caso, há de prevalecer o destinatário jurídico e não o destinatário físico das mercadorias, sendo esta a melhor interpretação da Constituição Federal e das normas infraconstitucionais que regulam a matéria, como, aliás, restou assentado pelo STF, ainda que a importação tenha sido por filial localizada em outro estado da Federação. E eu esclareço aqui que, nesse sentido, em casos semelhantes, há 2 precedentes desta Câmara Julgadora. Um é do AIN 4.128.040, dígito 4, que, salvo engano, transitou em julgado, nesse sentido, e também um outro julgado da segunda Câmara Julgadora, o 4.133.676, dígito 8. Então, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, e consoante os fundamentos aqui colocados, eu estou provendo o apelo do particular para cancelar o item 1, reconhecendo a regularidade das operações, acompanhando o ilustre relator e encampando os seus fundamentos. Então, esse é meu voto. O dispositivo ficou assim: conheço e nego o provimento ao recurso de ofício, e conheço em parte do recurso ordinário, e nessa extensão eu dou provimento para cancelar o item 1. Esse é meu voto. O processo está em discussão. Aqui, doutor Argos, após aqui, então, os votos vistas, falta só a confirmação do seu voto como relator. Ou se vai haver alguma modificação, né? Aí, creio que não. Está confirmado, presidente. Muito bem. Bom, não havendo mais intervenções, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação.
Muito bem, votação encerrada. Houve, então, empate. Doutor Argos foi pelo conhecimento parcial e provimento do recurso ordinário. Eu estou acompanhando, pelo meu voto visto, estou acompanhando o relator. Doutor Samuel foi pelo conhecimento e negando o provimento ao recurso. Doutor Vinícius acompanhou o doutor Samuel, então houve um empate. Pelo voto de qualidade, então, prevalece o voto do ilustre relator, né? Então, eu vou registrar o voto vencedor. Muito bem, voto vencedor registrado. Proclamo o resultado do julgamento. O recurso ordinário conhecido em parte e parcialmente provido, nos termos do voto do ilustre relator. Recurso de ofício conhecido e negado provimento, também nos termos do voto do ilustre relator. O recurso ordinário foi por maioria de votos e o recurso de ofício por unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. Julgamento encerrado. Agradeço, então, a presença dos ilustres advogados, doutor José Eduardo Soares de Mello, doutor Walter, que aqui acompanhou o julgamento, e esperamos vê-los em breve. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Doutor Argos, ninguém da Nestlé chegou. Então, deixa eu ver aqui, travou aqui para minha... O senhor está me ouvindo, presidente? Vocês me escutam? Eu não estou vendo. Ouvindo, eu estou. Estamos ouvindo, sim. Certo. Agora sim. A câmera está aparecendo e cortando. Bom, acho que regularizou. E como aguardamos aqui, não temos a presença dos patronos, presidente, eu vou pedir, então, que o processo seja lançado imediatamente para a próxima pauta, para que, então, eu só finalize aqui as minhas considerações do voto e a gente já prossiga o julgamento na semana que vem. Tá, então eu vou devolver para o relator. Pode devolver para a pauta se quiser, que já é automático. Pauta, tá. Então eu vou devolver para a pauta, tanto faz. Isso, porque já fica, inclusive, automático aí para ser pautado para a semana que vem, presidente. Não sei, como o senhor preferir, mas... Não, pode ser, tanto faz. Sugestão é para a semana que vem. Então, tá bom. Então, o processo foi retirado de pauta, pedido do relator. Vamos pautá-lo, então, para a próxima semana. Isso. Ok? Então, diante disso, eu declaro encerrada, então, a sessão de hoje, da segunda Câmara de Julgadores. Estou encerrando a sessão do EPAT. Sessão encerrada no EPAT. Visualizando a ata. Muito bem, tudo regular. Então, Oswaldo, peço então que encerre então a gravação. Agradeço a todos.